quero já convidá-los a abrir a palavra no Salmo 3º, Salmo de número 3. E nós vamos ler esse Salmo nessa manhã. São 8 versículos. Ave, Bruno. Eu passei o final de semana todo calado, de quinta a domingo, teve uma conferência teológica na igreja, então imagine o pastor ficar o final de semana sem falar e ter 10 minutos na segunda-feira, né? É um grande desafio. Bom ouvir o Marinaldo de novo, que esteve com a gente lá. A palavra diz assim, irmãos: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém, irmãos? É interessante como o Salmo se inicia quando Davi diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Ele não somente diz aqui que ele tinha adversários, mas que o número estava crescendo. E os irmãos sabem bem qual é o pano de fundo aqui, né? O que estava acontecendo aqui nesse contexto é que o próprio filho de Davi, Absalão, havia se levantado contra ele. Se nós lemos o texto lá de 2 Samuel, capítulo 15, nós vamos perceber o momento que ele tem que sair do palácio às pressas, e no versículo 30, lá do segundo livro de Samuel, capítulo 15, a palavra diz: seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então, realmente foi um momento de muita tristeza, de muita angústia. São aquelas situações que nós enfrentamos que nós não temos poder sobre elas, né? Nós somos diariamente afetados por realidades que nós não controlamos. Mas o interessante é como Davi reage, né? Sobre isso que eu queria compartilhar nessa manhã. Como é que ele reagiu diante dessa situação, né, que ele não poderia controlar? Percebam, irmãos, em primeiro lugar, nós percebemos que Davi reage àquela situação, né, de ter a sua vida ameaçada e o próprio filho se levantar contra ele. A saída que ele encontra é conhecer o caráter de Deus, né? Realmente desfrutar dessa comunhão e o conhecimento do Deus a quem ele servia, a quem ele adorava. Independente das circunstâncias, das situações, ele diz: porém tu, Senhor, né? Esse porém aí marca a mudança, marca a reação, né? Os inimigos têm crescido, têm se levantado contra mim. Ele diz, dizendo: não há em Deus salvação para ele, porém tu, Senhor, né? Quem é o Senhor da minha vida? Quem é o Senhor da sua vida? Ele diz: és a minha glória, és o meu escudo e o que exaltas a minha cabeça. Lá no texto, a palavra diz que ele saiu cabisbaixo, mas aqui a palavra diz que ele confiava no Deus que era poderoso para erguer a sua cabeça, para mudar aquela situação. O Senhor era o seu escudo, o Senhor era a sua glória e o que exaltava a sua cabeça. Irmãos, há situações que nós não temos controle sobre elas, mas há um Deus que tem controle sobre elas. O nosso Deus é o nosso escudo, né? O nosso Deus é o que nos fortalece. Então, nós só podemos vencer essas adversidades que fogem ao nosso controle, conhecendo ainda mais o Senhor, descansando no caráter do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Nos lançando realmente
nele, no conhecimento que temos recebido dele, desfrutado desse conhecimento para a glória de Deus. Quando nós somos provados, quando as adversidades chegam, o que vai fazer a diferença é se nós temos raiz em Deus, se nós estamos fundamentados no Senhor, nessa comunhão, no caráter de Deus, que nós podemos confiar. Em segundo lugar, o texto nos diz que Davi venceu aquela adversidade mantendo um canal de comunicação com o céu, com o trono. Ele diz no versículo de número 4, com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz clamo ao Senhor. A adversidade batendo na sua porta, um tempo difícil, de incerteza, de ter que sair correndo, de sair de madrugada com aquelas pessoas chorando, cabisbaixo. Mas ainda assim ele diz, com a minha voz clamo ao Senhor. E ele, do seu santo monte, me responde. Enfrentando adversidades, enfrentando situações que nós não controlamos, nós precisamos continuar orando, continuar falando com o Senhor, continuar dependendo de Deus, porque há promessas inúmeras do Senhor de que Ele nos ouve, e Davi tinha essa certeza, Ele, do seu santo monte, me responde. E ainda, Davi enfrenta aquela situação, irmãos, confiando no sustento e na provisão de Deus. Perceba o que a palavra diz no verso 5, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Irmão, isso aqui é tremendo, é maravilhoso, porque diante daquele quadro, possivelmente nós sequer dormiríamos, Há situações que tentam roubar o nosso sono, que tentam tirar a nossa paz, mas Davi diz, olha, sabendo quem é o meu Deus, sabendo que Ele é o meu escudo, sabendo que Ele é a minha glória, sabendo que Ele é poderoso para erguer a minha cabeça, tendo acesso a Ele em oração, podendo entregar, podendo falar com Ele, sabendo que Ele me responde, eu tenho a plena convicção de que eu posso deitar, eu posso descansar, porque a minha vida não está nas mãos de Absalão, a minha vida não está nas mãos dos meus adversários, a minha vida está nas mãos do Senhor que é o Deus Todo-Poderoso. Quando eu leio esse salmo, eu me lembro de Pedro, em Atos capítulo 12, quando a Bíblia diz que Herodes achava que tinha poder sobre a igreja, mandou matar Tiago ao fio da espada e achou que ele era soberano sobre a igreja. A Bíblia diz que ele queria fazer a mesma coisa com Pedro. E a palavra diz no verso 5 que Pedro estava guardado no cárcere, mas a igreja orava incessantemente em seu favor. Curiosamente, Deus enviou um anjo àquela prisão e Pedro estava dormindo. O texto diz assim, no dia em que Pedro estava para ser apresentado por Herodes, ele dormia, porque a sua vida estava não nas mãos de Herodes, mas nas mãos do Senhor. Tiago morreu ao fio da espada porque Jesus permitiu, e Pedro não morreu ao fio da espada porque Jesus não permitiu, porque quem manda não é Absalão, quem manda não é Herodes. Exatamente, irmãos. O Herodes que manda matar no início do capítulo 12 morre no final do capítulo porque não quis dar glória a Deus. Então, queridos, que nessa manhã nós possamos, como Davi, nos lançar nos braços do Senhor. Nós que temos enfrentado adversidades que nós não controlamos, mas o Senhor está gerenciando tudo isso para a glória do seu nome. E Davi, diante de tudo isso, ele diz, eu não tenho medo, versículo 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E ao invés de temer, ele diz, levanta-te, Senhor, que nessa manhã possamos orar, levanta-te, Senhor, levanta-te, salva-me. Minha confiança, a nossa confiança está colocada no Senhor, né? E ele conclui dizendo, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Nós estamos debaixo da bênção de Deus, porque Ele fez uma aliança conosco.
O descendente mais nobre de Davi, o Senhor Jesus, fez uma aliança conosco. Não foi uma aliança de palavras, mas uma aliança selada no seu sangue. E ele fez uma promessa: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Que nós possamos confiar e descansar nesse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Obrigado pela oportunidade, que Ele possa encher o nosso coração de fé, de descanso, assim como Davi pôde dormir diante daquela situação tão desconfortável. E os irmãos conhecem o final da história. O Senhor reverteu aquela situação, ele voltou ao palácio, mesmo com o coração ferido de ter perdido seu filho, mas ele viu a mão de Deus sobre ele, e nós também podemos descansar em nome de Jesus.